Boa noite a todos. Estamos começando mais uma vez a nossa TV Cinemédico. E hoje à noite nós vamos entrevistar o Dr. João Lindolfo. Boa noite, doutor João. Boa noite, doutor Gunderberg. Agradecer sua participação no nosso programa e ter dispensado um pouco do seu tempo para a gente fazer aqui um laboratório sobre obesidade e Covid. Dr. João Lindolfo é presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia do Distrito Federal, formado em Medicina pela Universidade de Brasília, é acadêmico da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação e também acadêmico da Academia Brasileira de Medicina Militar. Antes de começar, no entanto, quero rapidamente dar um recado importante para os nossos colegas que estão na linha de frente da batalha contra o Covid-19. Você sabia que o Cinemédico tem um canal de denúncias? O Cinemédico tem recebido diversas denúncias de falta de EPIs e outros insumos necessários nos hospitais e unidades públicas do DF durante este período de pandemia. Isso nos levou, por exemplo, à UPA da Ceilândia na semana passada, onde confirmamos várias irregularidades. Então, nosso recado para você, médico, é: não se cale. Entre em nosso canal de denúncia www.cinemedico.com.br e nos conte como está a situação em sua unidade, para que possamos cobrar solução das autoridades públicas. Garantimos o anonimato dos denunciantes. Hoje, pela manhã, eu estive no Hospital Regional de Taguatinga, onde averiguamos uma série de irregularidades que vamos encaminhar às autoridades competentes, cobrando soluções e resoluções dos problemas. Doutor João, qual a incidência da Covid-19 em pessoas com obesidade? Gunderberg, não é sabido, mas a chance é maior no obeso, né? O vírus parece que ele penetra através do receptor da enzima convertora, faz a conversão de angiotensina, e está presente na célula gordurosa. E quanto mais tecido gorduroso você tem, maior a chance de você ter penetração. Então parece que a infecção é maior, é mais grave no obeso e ela parece durar mais também. A obesidade é uma doença inflamatória. Ela tem um aumento das interleucinas e dos fatores de necrose tumoral. Todo obeso tem. Então, o obeso, ele já é por si um imunodeficiente, ele é suscetível mais à infecção. Então, o obeso, ele fica com o vírus, ele tem uma chance maior de ser contaminado e de contaminar, porque ele tem uma superfície corporal maior e parece que ele transmite mais, parece não, os dados mostram que ele transmite mais o vírus também, por ter uma expansibilidade pulmonar maior. Então, ele é infectado e infecta mais do que o não obeso. Então, está comprovado que o obeso, que o paciente, que a pessoa que tem sobrepeso, ele contrai com mais frequência, está predisposto a contrair a doença e com mais gravidade. Mais gravidade. Tem um estudo publicado até 1, 2 semanas no máximo, que o título do estudo é que lição que nós aprendemos com a influenza e com o Covid. E, na verdade, até um dado que eu desconhecia da influenza, que foi ressuscitado aí, que a influenza dura mais 100% mais tempo no obeso do que a pessoa com peso normal. Então, ele sugere que a pessoa obesa com Covid não deveria ficar 14 dias isolado. Devia ser 28 dias. 28 dias. Porque ele dura o dobro do tempo. Isso é uma sugestão. Quer dizer, com a influenza a gente já sabe, mas com o Covid não sabe. Por analogia? Por analogia, deveria ser a mesma coisa. Ele fica mais tempo na pessoa com excesso de peso. Então, em tese também, o obeso ele transmitiria, seria um transmissor prolongado. Prolongado. E o excesso de peso no país está aumentando, né? Até recentemente era 46%, hoje é 52%, sendo que 17% obesidade e o resto por cento sobrepeso, né? E a idade tem influência na gravidade do paciente que tem obesidade e adquire a Covid-19? Porque
O paciente com excesso de peso, com o tempo, o sistema imune vai ficando comprometido também, né? Então, parece que também que a leptina, que regula um pouco a fome, seria um agente de defesa e está comprometido também nesses indivíduos. Ou seja, é um mecanismo todo muito interessante, para se dizer, do ponto de vista fisiopatológico, né? Mas o paciente com excesso de peso, ele está muito comprometido. Se dizia que talvez o maior risco seria o paciente diabético e hipertenso, mas com certeza hoje o maior risco é o paciente que tem excesso de peso. Até porque geralmente está associado com as outras comorbidades, hipertensão e tal. Então, o paciente, quanto a idade e gravidade tem relação no caso da obesidade? Tem relação. Piora, mais idoso, maior a probabilidade. Mas nós temos casos de Covid grave em paciente obeso idoso? Temos vários casos. Então, inclusive teve casos de médicos recentes que vieram. De qualquer forma, o obeso, independente da idade, ele tem mais morbidade do que a pessoa que tem peso normal. Peso normal. Independente da idade. Independente da idade. Perfeito. O fator que ele já tem ali, as interleucinas, quer dizer, a tempestade de interleucina que ele tem, inflamatório, o processo inflamatório dele já é maior, sabe? Então parece que ele sofre mais com o Covid do que o paciente que não tem o excesso de peso. João, você acha que o isolamento social aumenta a vontade de comer e beber? Fale. E aí você aproveita, mais na frente a gente vai falar sobre a sua experiência, mas é comum desenvolver obesidade nessa situação? Como é que é comum, em qualquer situação de ansiedade. Como médico, como endocrinologista, isso está se refletindo no seu consultório? Está muito refletindo no consultório, né? Na verdade, tem duas coisas que estão refletindo, né? O número de obesos está aumentando e os diabéticos novos estão aparecendo e os diabéticos estão piorando. Mas tem outra coisa, outro ponto que eu estou batendo, é que as pessoas com doenças crônicas não estão indo no consultório, né? Então, os diabéticos, quando aparecem, estão aparecendo descompensados. O diabético continua descompensado, ele está comendo mais, ele está bebendo mais, ele está mais ansioso, né? A dislipidemia está piorando, a hipertensão está piorando. Né? E o alcoolismo? Todos os dados, a gente não tem um dado concreto, né? Tem uma reportagem americana publicada recentemente que mostra que a ingesta de bebida, não só de comida, mas de bebida, aumenta, né? A gente vê no dia a dia da gente, né? Eu tenho um amigo que brinca, que diz que está doido para os bares abrirem para ele beber menos. Né? Então ficou ali ocioso e termina... É uma ansiedade, né? Aquela Kafka já dizia, né? A pior tortura é quando você não sabe quando termina. Quando é que vai terminar isso aqui, né? Daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, né? Mas se a gente fala de obesidade, ganho de peso e tal, até para a gente definir, pontuar aqui, qual a diferença entre sobrepeso e obesidade? Qual o limiar, qual o limite disso? O peso, até o IMC de 25, entre 20 a 25 é normal, né? Abaixo disso é baixo peso. Entre 25 a 30 é sobrepeso, pelo IMC, de 30 a 40 é obesidade, e acima de 40, obesidade mórbida. Antigamente tinha aquela, eu lembro na época de estudante, tem aquela regrinha de altura com peso corporal. Ainda se observa que 10% está mais ou menos da altura em centímetros. Mais ou menos aquilo, mas o IMC ele dá uma ideia melhor. Ele não é preciso, porque se eu pego um fisiculturista e calculo o peso dele, eu vou dar como obeso, né? Se eu pego um lutador de boxe desse aqui, super pesado de músculo, né? Mas dá uma ideia muito boa o que é aquilo. Massa muscular. Perfeito. Bem, só mais um minuto para falarmos aqui de outro serviço importante do Sindicato dos Médicos para os nossos sindicalizados, que é a linha de transmissão do WhatsApp do sindicato. É importante que você grave o número do nosso WhatsApp e grave no seu celular, 99853-4837. Muitos médicos sindicalizados ainda não sabem, mas é por lá que informamos diariamente todas as ações e principais notícias do sindicato. Por isso é muito importante que todos façam parte. Então anota aí no celular de vocês novamente, 99853-4837. Envie para nós uma mensagem e pronto, você já começa a ser atualizado sobre as nossas ações. Hoje, até o judiciário está usando o WhatsApp como meio de comunicação.
até despacho, né, sentenças saindo em WhatsApp e depois vem ali com os meios convencionais. E o Sindicato dos Médicos não poderia ficar de fora, disso. né, e usar os meios digitais e o WhatsApp como uma forma de comunicação com o nosso sindicalizado. Então, a informação rápida e quentinha do Sindicato dos Médicos agora é através do nosso WhatsApp. Bem, João, o Ministério da Saúde considera que pessoas acima de 60 anos, obesos e com diabetes, correm mais risco de contrair a forma mais grave da Covid. Essa classificação, nós já falamos aqui que está correta. Corretíssimo. Agora, a pergunta que eu faço, até pelo meu dia a dia como médico perito na Secretaria de Economia, que eu, além de ginecologista na Secretaria de Saúde, eu sou médico perito da Secretaria de Economia do Distrito Federal. Nós temos muitos servidores que são obesos, mas não têm 60 anos, pedindo afastamento porque fariam parte do grupo de risco. Então, pela nossa conversa aqui, eu estou concluindo que, independente da idade, é obeso, ele faz parte do grupo de risco. É um grupo de risco. Ele deveria ser afastado do trabalho nesse período? Essa que é o nosso dilema na perícia médica. Como é que a gente faz com obeso que tem menos de 60 anos e não consegue teletrabalho? Ele tem que ser afastado do local de É uma linha trabalho? muito tênue, né? Porque será que o cara que tem 59... Eu agora coloquei você numa saia você justa. me ajudar aqui para resolver o problema das minhas perícias. Será que o cara que tem 59 anos, ele é diferente do cara que tem 61? Não é, né? Eu acho que é a mesma coisa. Então, se o sujeito ele é mais jovem, tem um excesso de peso, aí é avaliar os outros fatores de risco, né? Se ele tem, não precisa ter nem diabetes, um pré-diabetes, se ele é hipertenso, qualquer coisa, eu afastaria. Afastaria. Tá certo. O senhor acha que as campanhas de esclarecimento sobre a doença são suficientes, claras no que diz respeito à obesidade? Ou é necessário que se fale mais e mais especificamente sobre isso? Eu acho que precisa fazer mais. Inclusive, na Sociedade de Endocrinologia, a gente tem tentado falar mais e mais sobre isso, né? Mas nós somos um número pequeno, nós somos 210 endocrinologistas aqui. Mas eu acho que tanto a pessoa com excesso de peso quanto diabetes, que também estão descompensados do ponto de vista imunológico e são suscetíveis, né? Então, precisa, sim, realmente ter campanhas para essas pessoas que são muito suscetíveis. No centro de pesquisa, que eu atuo todo dia, é o primeiro discurso meu, sabe? Falo assim, gente, eu não quero ser chato, cuidem do seu peso, cuidem do diabetes e cuidem urgente. Tá certo. Bem, estamos chegando ao final do nosso programa, mas antes de passarmos para nossas considerações finais, eu gostaria que o doutor João Lindolfo contasse para a gente aqui a sua experiência como portador do Covid-19. Tá Foi bem. você e sua esposa. Bom, a gente sabe que 17% a 18% dos profissionais de saúde tem, né? Então foi bem no começo da pandemia aqui no Brasil, foi o começo de março. Nós somos mais ou menos o paciente número 15 ou 16 de Brasília. Tinha 200 e poucos no Brasil só, hoje tem 300 mil, né? Eu tive um cansaço enorme, eu fiz um check-up e estava absolutamente tudo normal, né? Eu resolvi pedir o swab nasal, o PCR. E quando tinha muito material à disposição, falei para minha esposa, que não tinha, era sintomática, né? Faz também. E isso foi no domingo mesmo já vi o resultado, o meu deu positivo e o dela também. E com 2 dias depois ela se tornou sintomática, né? Então, não é a gripezinha, é péssimo, mal-estar muito grande. Eu só não tive a questão respiratória. Mas uma cefaleia, eu não tenho dor de cefaleia nunca. Uma astenia, que se eu precisasse andar 100 metros, eu tinha que pedir parar para descansar. Dores musculares e diarreia também, né? E mialgia forte. Mialgia. E uma coisa que a gente, quer dizer, que eu digo, o que eu sei de Covid hoje, o que eu sabia 2 meses atrás, não é nada comparado a hoje. Então, eu não sabia que poderia ter o segundo pico da tempestade de interleucina, né? Quando eu achei que estava melhorando, eu piorei estupidamente. Teve uma recaída. Uma recaída grande. Foi pior do que o começo. Eu falei com o doutor Alexandre Cunha, infectologista, que me tranquilizou. Falou assim, olha, compra oxímetro, se está tudo normal. Eu falei assim, está normal. Ele falou assim, está de alta, então. E realmente... Já estava na fase de recuperação. Mas muito sintoma. E, na verdade, o cansaço perdurou mais de 1 mês depois da alta, né? Então, quer dizer, o caminhão te atropela,
Mas a lesão continua ali um pouco, né? Hoje eu conversava com o Carlos Fernando, que ele teve contato com o Dr. Raul Kutaiti, lá do CIR, Sim. e o Raul saiu do hospital, foi para a cadeira de roda e agora ainda está andando de bengala e recuperando, ainda está em recuperação, né? Mas, João, a TV Cine Médico também é um órgão de denúncia. Eu gostaria que você falasse aqui para a gente qual foi o comportamento da vigilância em saúde, da vigilância sanitária, da vigilância de saúde do Distrito Federal, com relação ao seu caso. O seu caso, não o seu caso, eu tenho visto isso também em outros casos, outros pacientes que me relatam isso. Mas como nós estamos aqui falando do seu caso, houve um acompanhamento da Secretaria de Saúde, você notificou, depois resgataram, fizeram a pesquisa dos seus contactantes, fizeram a vigilância em saúde recomendada? O Gutenberg tem dois lados nisso aí. No começo eu até me surpreendi. Quando eu vi, eu entrei logo no site e já fiz a notificação. E assim, em pouco tempo já entraram em contato comigo. Tá? Eles não tinham nem visto minha notificação, viram a notificação do laboratório e entraram em contato. E depois a Secretaria de Saúde entrou em contato conosco porque não tinha nenhuma infecção comunitária no DF. E não queriam aceitar da minha esposa com infecção comunitária. Perfeito. E pediram uma contraprova que eu autorizei. E aí veio a coisa que não foi assim tão boa, né? Eu não fiquei sabendo o resultado da contraprova, ninguém me disse. Eu tive que ir atrás para descobrir que deu positivo. Né? E assim, terminaram os 14 dias, eu mandei um e-mail para eles, eu tinha um e-mail deles, né? Vocês vão fazer algum acompanhamento, vocês precisam saber alguma coisa? Não, nós vamos fazer acompanhamento. E não houve acompanhamento até hoje. Tá? E aí o que aconteceu mais? Logo depois teve um paciente meu, um diabético, que teve infecção, e ele fez exame sem pedido médico. E dele ele deu positivo. E eu perguntei para ele, olha, você notificou, alguém te notificou, e alguém te ligou também? Não ligou. Tá? Então, assim, no início eu fiquei impressionado com a resposta imediata, mas depois, assim, eu vi que não tinha um acompanhamento. Não fizeram. E como eu te disse, né, nós éramos 15º, 16º paciente. Então era fácil, uma pessoa só acompanhava todo mundo, né? Todo mundo. Então, fica no ar mais uma denúncia do Sindicato dos Médicos da forma displicente, inconsequente, que a Secretaria de Saúde está encarando a condução da pandemia no Distrito Federal. E só para confirmar o que o João colocou, eu estive hoje no Hospital de Taguatinga, como falei ainda há pouco, estive na enfermaria onde uma paciente foi contaminada através de um acompanhante, foi transferida para o isolamento e as outras pacientes, João, que estão na enfermaria que esta paciente estava, e nem os acompanhantes das pacientes foram testados. Foram avisados, testados. Não foram testados. É sabidamente que naquela enfermaria teve uma infecção. Houve o convívio de uma paciente com a doença. Ela saiu daquela enfermaria para o isolamento, as outras pacientes não foram testadas, nem os acompanhantes. Os acompanhantes estão indo para casa e voltando para o hospital sem saber se estão ou não portadoras assintomáticas da doença, ou seja, estão contaminando. Por aí. Isso é um absurdo, isso é uma irresponsabilidade e aproveito mais uma vez o momento da TV Cine Médico para fazer mais essa denúncia. E o seu caso relata aqui, não se procurou saber como é que foi o tratamento que você deu aos seus filhos, aos seus netos. Graças a Deus, você é médico, soube conduzir e tal. Mas o cidadão que não é médico, que não tem esse conhecimento, como é que fica? Veja o risco que nós corremos por falta de informação e por falta de responsabilidade, de proatividade das nossas autoridades sanitárias. Bem, feito o desabafo, voltamos à nossa entrevista. E, João, agora eu passo para as suas considerações finais. Eu te agradeço aqui e realmente, minha consideração final realmente é um alerta para a comunidade médica, né? Nós sabemos aqui para essa semana... Não é uma gripezinha. Não é uma gripezinha. Só atrapalhando, você queria atrapalhar, lembrando aqui o Jô Soares, o presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, o doutor Mário Viana, ele e a esposa também, adquiriu o Covid-19 e eu liguei para o Mário, ele estava internado e, graças a Deus, já está em casa e tal, estava sob oxigênio. Aí ele disse, Gutenberg, eu tive várias crises de malária, mas nem passa nem perto. Nem perto, sim.
o mal-estar, o quadro clínico da Covid. O mal-estar é muito grande. O mal-estar é muito grande. Mas continuando. Então, o que eu estimulo é os médicos se testarem, né? O segredo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é testar. Porque 70%, 80% passa assintomático, né? E o assintomático está transmitindo para outras pessoas, né? Então, até com a minha esposa, eu dei sorte. Eu insisti para ela fazer o exame quando estava assintomática, né? Então, ela não deve ter contaminado ninguém. Né? Então, ela fez... Conseguiu contornar Enquanto estou na situação. fazer o então, isolamento. os médicos testem. Bem, chegamos ao final do nosso programa. Gostaríamos de agradecer a você que nos acompanha e até a próxima terça-feira. Doutor João, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado e por ter sempre que convidado. necessário, vamos convidá-lo para esclarecer aqui aos nossos internautas e à sociedade brasileira como um todo. Obrigado a todos e até a próxima terça-feira.